Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Fábio. Mais uma super aula de anatomia e fisiologia. Muito bem, mais uma aula para antenarmos aí nossos conhecimentos, para que nós possamos nos tornar ótimos profissionais na área da saúde, podermos atender nossos clientes aí com uma precisão, um conhecimento muito afinado em relação às doenças mais comuns aí que atingem a população que chega à farmácia à procura de orientação, né, sobre medicamentos, sobre doenças. E hoje, na nossa super aula de hoje, nós vamos ter sistema nervoso. Pois é, sistema nervoso é um sistema que comanda todo o nosso organismo, né? É uma aula bem complexa, é uma aula que vai exigir muito atenção de vocês, por isso prestem muito atenção que hoje a nossa aula é uma aula bem mais complicada, é uma aula bem mais difícil, ok, galera? Então vamos lá. O sistema nervoso, ele é um sistema que comanda todo o nosso organismo, né? Todo o nosso organismo. E hoje nós vamos aprender as divisões dele, né? Sempre a gente tenta dividir os sistemas para que a gente possa aprender melhor, de uma maneira bem mais tranquila, né? Uma maneira bem mais didática, né? Nós vamos também aprender a localização das partes, os funcionamentos, né? As funções de cada parte aí que tem funções específicas aí no sistema nervoso. Ok, galera? Então, o fundamento, né, da nossa aula. O sistema nervoso corresponde a um conjunto ou rede de células transmissoras de informações. Então, vocês têm que imaginar que essas células não são somente células simples do nosso organismo. Essas células têm uma função muito complicada, uma célula primordial, que é uma célula especializada em transmitir uma informação de uma célula para outra célula. Então, dentro, por exemplo, do nosso cérebro, nós vamos ter muitas, mas muitas dessas células, uma passando uma informação para outra através de substâncias chamadas neurotransmissores. Tudo isso a gente vai ver com detalhes aí durante a nossa aula, mas eu já estou preparando vocês porque essa aula vai ser uma viagem aí no mundo da anatomia e fisiologia. Essas células são transmissoras de informações. Elas passam a informação de uma para outra, em um emaranhado, em uma rede gigantesca de células, passando muitas, mas muitas informações. Quais são essas informações? Tudo o que você possa imaginar, inclusive exatamente isso, a sua imaginação. Quando você fecha o olho, imagina algo, os seus neurônios, são as células do sistema nervoso que estão trabalhando para que você consiga imaginar. Você está assistindo a minha aula, certo? Você está me escutando, você está vendo. Tudo isto está sendo processado dentro do seu cérebro. É no seu cérebro que você enxerga, é no seu cérebro que você escuta, é no seu cérebro que você sente. Como assim, professor? Mas não é no meu olho que eu enxergo? Não é no meu ouvido que eu escuto? Ok, vamos lá, bem devagar. O seu olho é um receptor de luz. Ele capta essas luzes que são refletidas pelos objetos, pelas pessoas, por tudo que você enxerga. Mas aonde que essa informação é processada? Aqui na cachola, aqui no cérebro. É lá que essas informações vão se transformar em imagens e serem interpretadas em cores, em formas, etc, etc. O som que você está me escutando agora, ele é transmitido do seu ouvido até o seu cérebro. E lá ele é interpretado, e lá ele consegue virar toda essa informação, essas informações de sons diferentes, de timbres diferentes, de tipos de vozes, é ali que ocorre a interpretação. Os sentimentos, aonde estão? No coração?
Não, está lá no seu cérebro, lá que ocorrem as emoções, é lá que ocorrem as lembranças, aquilo que você sente de raiva, de fome, de dor, tudo é processado no seu cérebro. Quando você lembra de alguma coisa, vamos lembrar de alguma coisa lá da sua infância, você andando de bicicleta, por exemplo. A primeira bicicleta, tentem lembrar essa cena. Essa cena vai se passar na mente de vocês. Algumas pessoas vão lembrar assim com como se fosse um filme de tão nítido, outras pessoas um pouquinho mais embaçado, aquela imagem, né, aquela sensação de você estar andando de bicicleta pela primeira vez. Mas em todas as pessoas, todas, sem exceção, essa imagem, esse vídeo que está passando na mente de vocês, da sua primeira bicicleta, ele está viajando ali no seu cérebro desde o dia que aconteceu aquilo. Desde o momento que você registrou ali, você andando de bicicleta, desde o momento que aconteceu, essa informação de sons, de sensações, de visões, desde aquele momento, essa informação está passando de uma célula para outra no seu cérebro, viajando ali no seu cérebro todos esses anos. Então, durante todos esses anos, essa informação está guardada ali no seu cérebro, graças a essa rede de conexões que funciona no seu cérebro. Isso é muito importante para a gente entender também, não só como funciona o cérebro, mas também como que ocorrem as doenças. Então, tudo é processado, né, no seu cérebro em termos de sentimentos, de vontades, de desejos, desejo de fome, desejo sexual, desejo de fazer alguma coisa, sonhar, almejar, ter planos para o futuro, saber que você é um ser no universo, saber que você existe, tudo isso é uma condição do seu cérebro estar funcionando para que você sinta tudo isso. Fora todas essas sensações, o cérebro comanda muitos órgãos, principalmente a nossa parte muscular. Então, a função desse órgão é infinita. Nós cientistas ainda não conseguimos descobrir todo o funcionamento do nosso cérebro. Ainda estamos estudando e cada vez descobrimos mais e mais. Então é muita informação para uma aula, por isso que essa aula vai ser um pouquinho mais longa e fiquem atentos porque tem bastante informação. Primeiro, nós vamos estudar como que o nosso sistema nervoso é dividido, ok? Na parte física, né? Ele é dividido em sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central é composto por cérebro, e é cérebro, ok, galera? Cérebro, medula espinhal, cerebelo e também nós temos o sistema nervoso periférico. Então nós temos duas divisões: o sistema nervoso central, ele está no centro, e nós temos o sistema nervoso periférico. Isso é muito importante, ok? Então vamos pensar assim, ó, duas divisões: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele que está no centro do seu organismo, do centro do seu corpo, e ele é composto por cérebro, medula espinhal e cerebelo. Nós vamos ver cada pontinho, cada item dessa divisão aí com bastante detalhes aí para vocês, ok? O sistema nervoso central, ele é composto pela medula espinhal e o encéfalo. Medula espinhal, aquele que está atrás ali nas suas costas, protegido pela sua espinha, pela sua coluna vertebral, né? Ele é a medula espinhal. Isso, medula espinhal. Então vamos lá. O sistema nervoso central
ele é composto pela medula espinhal e o encéfalo. A medula espinhal é aquela que está alojada, aquela que está protegida pelas suas vértebras na sua coluna, ok? Então ali é a sua medula espinhal. Lembra que medula quer dizer no meio, né? No interior. Então é a medula que está no meio da espinha, protegida pelas suas vértebras. Ela também é sistema nervoso, sim. É, professor, então minhas costas pensam? De certa forma, pensam sim, de uma maneira autônoma, de uma maneira automática. Eles têm muitos comandos que nem passam pelo seu cérebro. A sua espinha decide, já manda o comando para certos órgãos, principalmente a parte muscular, na parte de autodefesa. A espinha, a medula espinhal, está envolvida em muitos processos autônomos, ou seja, que você não nem pensa e já ela tem uma resposta muito rápida, né? E o nosso órgão principal, que é o encéfalo, né? O encéfalo é tudo que está aqui na nossa cachola, ok? Esse é o nosso sistema nervoso central, está no centro do seu organismo. O encéfalo é protegido por 3 membranas, chamadas meninges. O que meninges lembram vocês? Isso, uma doença chamada meningite. Nós vamos ver aí mais para frente, né, a fotinha ali das meninges. São 3 camadas, 3 membranas que protegem o nosso sistema nervoso central. É ali no sistema nervoso central que chegam as informações relacionadas a todos os sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato. Quando você encosta em alguma coisa, encosta no lápis, sente o lápis ali, a caneta, aperta ela. A sua mão, os seus sensores ali na sua pele estão captando uma informação e essa informação está saindo diretamente do seu braço, caminhando através da sua medula espinhal, chegando até o cérebro, e ele está interpretando essa informação. E lá, sim, é que você sente aquele objeto. É lá que você tem as sensações de estar segurando aquele objeto. Dele também, do sistema nervoso central, parte as ordens destinadas aos músculos e as glândulas. Levante o seu braço. Levantou? Quem que comandou isso? O seu cérebro. O seu cérebro mandou informação de como, quais e quando contrair os músculos do seu braço. Ele que comandou essa contração, ele que foi o grande comandante de tudo isso. Uma reação muito rápida, você nem pensou muito, mas o seu cérebro que comandou. Então, ele a todo momento está sendo utilizado, a todo momento ele está dando ordens de comando aí no seu corpo. Glândulas também, glândulas, por exemplo, quando você fica com medo, quando você fica nervoso, né, libera adrenalina no seu corpo, é o seu cérebro que mandou uma informação lá para os seus rins, lá para a glândula suprarrenal, liberar adrenalina no seu corpo e acelera o coração e a sua respiração fica ofegante. Tudo parte do cérebro. Então é muito importante, galera. É um sistema que a gente tem que estudar muito porque tem muita informação aí para a gente estudar, ok? Vamos lá, então, por partes. O encéfalo, então, é o que está dentro da nossa cachola, dentro da nossa caixa craniana. Ele é composto por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Olha ali na figura, nós temos ali o cérebro, o cerebelo, que é a parte que está aqui atrás da nuca, e nós temos o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele liga o cérebro à nossa medula espinhal. Então, ele é muito importante, tem funções muito importantes ali no nosso tronco encefálico também. O cerebelo também tem importantes funções também na transmissão de muitas informações, de muitos cuidados com o nosso corpo. Então, todo esse sistema é importante, né? O peso do encéfalo é aproximadamente 1,5 kg. Então, esse 1,5 kg é responsável por você ser, sentir, estar, ter a sensação, memórias, lembranças, raciocínio, tudo isso parte do encéfalo. Então, o encéfalo é tudo que está dentro da nossa caixa craniana, daqui, ó, da nossa cachola. Ok, galera? Bora lá, então. Vamos falar um pouquinho do cérebro. O cérebro é o órgão mais importante, mais volumoso
do nosso sistema nervoso. Ele está dividido em dois hemisférios, dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. A gente chama de hemisfério, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Cada lado tem uma especialidade. Ele é especialista, não quer dizer que o outro lado não consiga fazer, faz também, mas ele tem uma especialidade. Então, qual que é a especialidade do lado esquerdo? É o lado mais racional, é o lado mais lógico, mais matemático, né? É o que ele faz as análises, é o que faz as sequências, é o lado que tem a noção de tempo, de raciocínio, é o que argumenta, é o lado esquerdo do seu cérebro. Já o lado direito do seu cérebro é um lado mais intuitivo, mais criativo, mais artístico, é um lado mais sensível, onde tem as partes mais intuitivas, né? É uma parte de experimentação, é uma parte que não é tanto de raciocínio, mais de sentimento, ok? Então, a gente já começa a ver qual lado do nosso cérebro a gente tem mais afinidade, né? As pessoas mais sentimentais aí, então, tem um lado direito mais comandante aí do nosso cérebro. Tranquilo, pessoal? Então, bora lá, porque tem muita informação. Outras divisões que nós podemos fazer do nosso cérebro são partes da frente, parte de cima, parte de trás e a parte dos lados, ok? Parte da frente, parte de cima, parte de trás e a parte dos lados. A parte da frente é chamada de frontal, é a região da testa. As funções dessa parte da frente envolvem estratégia, movimento, abstração, controle de um monte de vontades que você tem, é ali na frente que ela faz o processamento dessas vontades. Será que eu posso fazer isso? Eu estou com vontade, mas será que eu posso? Será que eu devo? Ele que comanda essas decisões de fazer ou não fazer. A parte de cima, localizada na parte superior da cabeça, é o parietal. Parietal é uma parte que processa muitos sentimentos e muitas sensações, né? Nós temos também o occipital, que está aqui, ó, atrás da nossa nuca. Ele é uma função dele, a função dele principal é processar dados visuais. Olha que interessante. Você capta as informações nos olhos, mas você enxerga, você processa essas informações e essas imagens ali no seu occipital, ou seja, atrás do seu cérebro é onde você enxerga realmente. Olha que loucura isso aí. O cerebelo, que está bem aqui embaixo, ele é um órgão muito importante. A função dele é a manutenção das funções motoras. Ele faz a manutenção da sua respiração, ele faz a manutenção do funcionamento de vários órgãos, de vários movimentos dos seus órgãos. Sabe quando você come aquela comida pesada e seu estômago faz aquela digestão, mexe para um lado, mexe para o outro, o seu intestino também faz o processo digestivo, a movimentação desse seu sistema digestivo. Tudo isso é processado ali no seu cerebelo. Olha que interessante, cada região do seu cérebro tem uma função especializada, né? Ele tem mecanismos de controle ali que ele vai poder ajudar você na manutenção da sua vida. E o nosso lado aqui temporal é aqui em cima das orelhas. A função dele é processar os estímulos auditivos e é responsável pelo gerenciamento da memória. Deixa eu lembrar, parece que a gente sabe, né? Ó, deixa eu lembrar, tá aqui a memória, ok? Muito bem, certo? Então, galera, muita informação. Nós já vimos que nosso sistema central está no centro do nosso corpo e é composto por encéfalo e medula espinhal, ok? E nosso encéfalo, nós temos 3 partes: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. E o nosso cérebro tem regiões com funções específicas, com funções muito nítidas, com funções bastante específicas ali para auxiliar na nossa vida, ok? Então, bora lá, porque tem mais informação. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês das meninges?
Então, o que são as meninges? As meninges são membranas que protegem, películas que protegem o nosso cérebro. E essa proteção é formada através de 3 membranas. Olha ali na nossa figura, nós temos o nosso cérebro e nós temos ali 3 membraninhas, 3 camadas bem fininhas que protegem. Entre elas, nós temos um líquido que forma um tipo de proteção de amortecimento de impactos e faz com que o nosso cérebro fique muito protegido também contra impactos, contra infecções bacterianas, mas quando nós temos uma infecção nessas membranas, nós vamos gerar uma inflamação nas meninges. E a inflamação nas meninges nós chamamos de meningite. Então, quando você vai atender uma pessoa e ela, eu tive uma meningite ou estou com meningite, você vai na hora lembrar, é a inflamação das meninges. São camadas que protegem o nosso cérebro. Olha que belezura ali, né? Camadas, uma membraninha bem fininha, mas que entre elas têm um líquido protetor, né, que funciona como um filtro, como um amortecedor ali no nosso cérebro, ok, galera? Olha a importância de conhecer aí essas camadas e esses itens, esses detalhes aí do nosso sistema nervoso. E a nossa medula espinhal, que está no meio ali das nossas vértebras, ela é um cordão de tecido nervoso, como se fossem os fios, né, que levam a informação lá do nosso cérebro para todo o nosso corpo e, ao mesmo tempo, também recebe todas as informações captadas por todos os órgãos sensoriais da nossa pele, da parte muscular, de dores que chegam, né, dos nossos órgãos do pescoço para baixo, chegam através da medula espinhal para que nosso cérebro processe essas informações. Então, a medula espinhal é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral. Na parte superior, ela está conectada ao tronco encefálico. Lembra lá daquela figurinha, né? O cérebro está grudado na medula espinhal pelo tronco encefálico. A sua função é conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e também coordenar atos involuntários, reflexos também. Ela pensa quando você coloca a mão numa chapa quente, quando você coloca a mão numa ponta de agulha em algo cortante que te gera dor, automaticamente você tira a mão. Você colocou a mão lá na panela quente, você não pensou, você não raciocinou, você não falou, será que eu devo tirar a mão ou não? Você não teve um raciocínio, não foi processado no seu cérebro. Essa informação saiu do seu dedo que você estava encostando lá na panela quente, passou por vários nervos ali pela sua mão, chegou até na medula espinhal, ela já foi processada, já tirou a mão daquela panela quente antes que você precisasse raciocinar. Então, é um movimento de defesa. A gente chama de ato involuntário, ou seja, você não precisa pensar para aquele comando ocorrer. Ok? São os reflexos, né? Quando você é atingido por algum estímulo de dor, de calor intenso, de algo que te machuque, automaticamente você tira o teu membro ali daquele local que está sendo atingido. Ok, galera? Olha quanta informação! E o cerebelo também, ali no nosso encéfalo, é muito importante, ele situa-se abaixo do cérebro e coordena os movimentos precisos do nosso corpo. Também coordena movimentos. Também é importante na manutenção do nosso equilíbrio e também regula o nosso tônus muscular, né? Então ele também é muito importante na parte muscular, também é importante nos movimentos finos do nosso corpo, quando você vai escrever, quando você faz movimentos detalhados, né, bem precisos, é o cerebelo que está ajudando você aí nesse processo, ok? Bastante informação e segue o barco, porque tem bastante coisa. Nós vimos até agora, então, o sistema nervoso central,
que é aquilo que está no centro do seu corpo, no centro do seu organismo, certo? Ok? E nós temos também o sistema nervoso periférico. Quando nós falamos em periferia, é o que está ao redor, é o que está fora do centro. Então, o sistema nervoso periférico são os nervos, né? Os nervos que recebem a informação do corpo, levam até o cérebro, e também as informações que são levadas do cérebro até o resto do seu corpo. Tudo isso é processado e levado através do sistema nervoso periférico. A gente, no popular, chama de nervos, os nervos, né? Então, quando você vai caminhar, por exemplo, o seu cérebro está comandando as suas pernas. Como que a informação do seu cérebro chega até as pernas? Chega até o músculo para ele se contrair e você andar. Então, através do sistema periférico que chega essa informação do seu cérebro até o músculo. E são muitas as funções. A principal é conectar justamente o sistema nervoso até o resto do nosso corpo. Beleza, galera? Tanto é que quando a gente tem uma ruptura desse sistema nervoso periférico, né, nós podemos perder movimentos, nós podemos perder sensações ali muito importantes, ok? E agora vamos falar dele, o neurônio. O neurônio, então, é a célula mais importante aí do nosso sistema nervoso, porque o neurônio é o que comanda, o neurônio é o que processa todas as informações, é ali que ocorre tudo isso que a gente falou, é ali que ocorre o pensamento, é ali que ocorre os sentimentos, as informações de memória, tudo é processado nele, como se fosse um computador, que nós temos lá o nosso processador, né? Então, é o nosso neurônio. O neurônio, ele não é único, ele só funciona bem quando ele está conectado com vários outros neurônios, né? Então, ele é uma célula do nosso sistema nervoso central. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, qual é a célula principal do sistema nervoso, você diria com certeza o neurônio. São as células do sistema nervoso responsáveis por transmitir sinais químicos e elétricos. Elétricos, sim, como se fossem microchoquinhos. Da mesma forma que seu computador funciona a energia, o seu cérebro também funciona energia elétrica produzida dentro do seu próprio corpo. Esse neurônio, ele transmite uma informação de um para o outro entre vários, milhares, milhões de neurônios através de sinais químicos e sinais elétricos. Eles levam mensagens em forma de impulsos nervosos para todo o nosso corpo. Lembrando, quando você vai andar, o seu cérebro está comandando o seu corpo. Você está sendo comandado, o seu músculo está sendo comandado pelo seu cérebro. Como que a informação chega do seu cérebro até o músculo? Através dos impulsos nervosos, através dos impulsos elétricos que chegam ali do seu cérebro até o músculo. Muito importante isso para a gente saber como que funciona tudo no nosso corpo, ok? Então, vamos dar uma estudadinha na célula em si, né? Como que é formado o neurônio? Você vê ali um corpo celular, né? Esse corpo celular, ele é o centro onde tem um núcleo. Nós temos os dendritos, que são as ramificações, como se fosse lá os cabelinhos, né? Temos a cabeça ali do nosso neurônio, nós temos os cabelinhos ali, os fiozinhos por onde ele recebe todas as informações de outros neurônios. Então é uma célula que faz conexão com muitos outros neurônios. Essa informação ela é processada no seu interior e ela é transmitida através do axônio, né? O axônio é esse fiozão, esse rabinho, esse fio maior que leva a informação do seu centro até todas as outras conexões que ele faz ali para frente. Então, a informação é passada do dendrito, passa pelo núcleo e depois segue para o axônio. Então, o corpo celular dele processa e é mandada essa informação para o seu destino através do axônio, ok, galera? E ali nós temos uma figurinha chamada uma flechinha apontando para os terminais nervosos. Terminais é onde termina
onde o impulso elétrico é conectado com outro neurônio. Então é ali, a informação termina ali e passa para outro neurônio transmitir essa informação de forma contínua. A todo momento, seus neurônios estão conversando uns com os outros, passando informação de um para o outro, ok? Tem vários tipos de neurônios, né? Não vamos entrar em detalhes, mas nós temos neurônios específicos em sensoriais, né, em estímulos sensoriais, em estímulos associativos, em estímulos motores, né? Cada um tem uma função ali dentro do nosso cérebro. São neurônios que temos em muita quantidade, vários tipos, todos emaranhados, formando conexões, né? Formando uma conexão infinita ali de possibilidades ali dentro do seu cérebro. Dentro disso tudo, né, eu queria que vocês primeiro tivessem a noção de que essa comunicação de um neurônio com o outro, né, é passado de um neurônio para o outro, essa informação, para se chegar à informação, para ser transmitido, né, uma informação de um neurônio para o outro, no final ali dos terminais, no finalzinho, é liberado um neurotransmissor. Anotem essa palavra, neurotransmissor. É um transmissor de impulsos nervosos, é um transmissor de informações no sistema nervoso. Esse neurotransmissor é uma substância, né? É uma substância que o nosso corpo produz. E ele é o responsável por transmitir essa informação de um neurônio para o outro, né? Então, nesses locais de conexão, nesses terminais de conexão, é onde a informação é passada de um neurônio para o outro. E nosso corpo precisa muito que esses neurotransmissores, que essas conexões estejam funcionando muito bem para que a informação seja passada correta. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Então, é a mesma coisa, como se cada um de nós fôssemos brincar de telefone sem fio. Cada um de nós seríamos um neurônio, passando a informação de um neurônio para o outro. Claro que no sistema nervoso, se tudo estiver correndo bem, se você for uma pessoa saudável, se você estiver, né, sem nenhum problema médico, sem nenhum problema clínico, essa informação vai ser passada nitidamente. A frase que a gente fala lá na brincadeira vai ser passada exatamente como ela é e vai chegar lá no final uma frase completinha, perfeita. Mas se quando um neurônio fala com o outro não entende direito, quando um neurônio fala com o outro e essa informação não chega corretamente, e daí ocorrem os erros, é aí que ocorrem as falhas nas informações. E a maioria das doenças do sistema nervoso também trabalham com isso. A maioria das doenças do sistema nervoso estão associadas à falha nessa informação, como se fosse a brincadeira do telefone mudo. A informação não chega corretamente do outro lado, não é processada de uma forma correta, por isso que surgem doenças do nosso sistema nervoso, ok? Bora lá então? Vamos aprender então algumas dessas doenças. Tá? Então vamos já entrar nas doenças, as patologias do sistema nervoso. A primeira que nós vamos estudar, seguindo ali a sua apostila, é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que causa destruição da mielina. Mielina é como se fosse uma camadinha que ela protege o seu axônio. Então, ali no seu axônio é o que transmite a informação de um neurônio para outro. Então, quando o seu neurônio está conversando com o outro neurônio, essa informação parte do corpo celular ali, da cabeça do neurônio, e sai por aquele fiozinho chamado axônio, aquele fio grande ali, comprido, né? Essa bainha de mielina, ela pode estar danificada, ela pode ter perda de proteção, perda de função. Então, a informação que estava sendo passada de um neurônio para outro de uma forma saudável, por danificação, por algum tipo de problema nessa bainha de mielina,
a informação que passa ali naquele axônio não vai seguir corretamente seu caminho, ou seja, o seu neurônio não vai processar aquela informação corretamente. Então, o que nós temos no caso da esclerose múltipla? Nós temos falta da comunicação de um neurônio com o outro, principalmente na parte muscular. Né? Então, a pessoa começa a ter menos domínio sobre os movimentos musculares, a pessoa começa a ficar atrofiada, ela não consegue desenvolver a parte de movimentação muscular. Começa nos músculos esqueléticos ali, né, na parte de movimentação, e o grande problema é quando atinge um músculo essencial para a nossa vida, que é o diafragma, o músculo da respiração. Então, olha como é grave essa doença. Hoje, nós temos medicamentos que retardam bastante esse tipo de doença, que mantém ali a nossa bainha de mielina firme, mantém ali nossos neurônios funcionando corretamente, para que essa doença não seja uma doença rápida, para que essa doença chegue e vai chegar, infelizmente, ela chega, não tem uma cura final, mas a gente consegue retardar bastante o avanço dessa doença. Ok, galera? Outra doença, né, voltando a falar da esclerose, ela ataca o sistema nervoso central, causando tremores. Lembra lá que eu falei para você, né, do que ela atinge, né, principalmente a parte muscular, causando tremores, dificuldades para andar, enxergar, falar e até a paralisia. Mesmo com os avanços dos tratamentos, 50% dos pacientes vão precisar de ajuda para ficar em pé depois de 15 anos. Então, olha como a doença ela é tratável, mas a gente não consegue retardar ela totalmente, né? Após 15 anos, mesmo tomando medicamento, provavelmente a pessoa ficará precisando de ajuda para ficar em pé, porque a musculatura dela não está totalmente formada, ela não está totalmente conectada aos comandos ali do nosso sistema nervoso. Então isso é muito importante para a gente entender, né? Primeiro você entende como funciona para depois entender a doença. 30 mil pessoas no Brasil vivem com essa doença. Isso aí é um dado antigo, provavelmente já temos mais de 30 mil pessoas aí com essa doença, ok? Então é uma doença que é bem difícil de tratar, é uma doença que demora um tempão para que ela se torne algo complicado, mas ela chega. Infelizmente, o tratamento não consegue resolver 100% aí essa questão, ok? Outra doença do nosso sistema nervoso é a chamada epilepsia. Né? Também nós estudamos essa doença em primeiros socorros. É uma doença que ataca ali o nosso sistema nervoso, é uma alteração da atividade elétrica do cérebro, ela produz manifestações motoras sensitivas, psíquicas ou neurovegetativas, também conhecida como convulsão, quando o corpo todo tem contrações musculares involuntárias, quando você não está comandando aquelas contrações e toda a parte muscular do seu corpo se contrai, né, de uma forma intensa, sem comando, a pessoa perde a consciência, ela não lembra do que aconteceu, é bem complicado, é uma doença que as pessoas têm que conviver tomando medicamento para o resto da vida. E com esses medicamentos a gente consegue reduzir bastante essas convulsões. Então, o que acontece? O nosso cérebro comanda, né? O nosso sistema nervoso comanda a contração muscular. Quando há um problema, uma atividade elétrica muito acelerada no nosso cérebro, causada por essa doença chamada epilepsia, nós temos em alguns momentos os ataques, né, epilépticos, as convulsões. Então são manifestações elétricas que dão essa sensação de que a pessoa está se debatendo ali, contrações musculares, sem ela ter comando nenhum daquilo que está acontecendo. Então essa é a epilepsia, temos que dar medicamentos que controlam esse estímulo elétrico, medicamentos que deixam mais lento
esses sinais elétricos para que não ocorram essas convulsões, ok? Outra doença, né? Vamos falar um pouquinho mais de epilepsia. Ela é uma doença neurológica caracterizada por descargas elétricas anormais e excessivas no cérebro, que são recorrentes e geram as crises epiléticas. As crises podem se manifestar com alterações de consciência ou eventos motores, né? Como a gente já falou aqui no slide passado, né? Então, nós temos 50 milhões de pessoas no mundo que sofrem com essa doença, a epilepsia. 3 milhões de brasileiros sofrem com essa doença e 200 mil casos novos por ano surgem, né? Uma doença que é diagnosticada às vezes logo cedo, quando criança, e acompanha a vida adulta da população, ok? A doença de Alzheimer também é outra que nós já ouvimos falar muito, né, em documentários, em novelas, na mídia em geral. É uma doença neurológica degenerativa, ou seja, o nosso cérebro literalmente vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo as suas funções, né? Ela perde as funções cognitivas, né, ou seja, de pensamento, as funções cerebrais, principalmente a memória. Né? Primeiro sintoma que nós verificamos numa pessoa com Alzheimer, ela começa a esquecer das coisas, esquecer o nome das pessoas, esquecer quem é aquela pessoa, né? E num grau bem acelerado da doença, ela não reconhece os parentes, não reconhece filhos, ela não tem aquela informação de memória perfeita, como é feito, como nós reconhecemos as pessoas, nós lembramos quem é quem na nossa família, e nessa doença ocorre uma situação bem complicada, porque a pessoa, pelo fato dela não lembrar dos seus entes queridos, ela começa a se sentir ameaçada, ela começa a gerar uma sensação de ansiedade e afeta toda a família, né? É uma doença bem complicada, também tem tratamento, mas esse tratamento só retarda, só adia, né, o final dessa doença. Ele só ajuda, né, mas ele não sara, a pessoa não sara, não fica livre da doença. Enquanto ele está tomando o medicamento corretamente, você desacelera o final da doença, mas ela chega ali sim. É bem complicado, né? Não tem uma causa específica, é uma junção de vários fatores genéticos, fatores ambientais, fatores do dia a dia, né, como alimentação, substâncias químicas, estresse, tudo isso que nós não temos como evitar, né, infelizmente. Então a gente fica à mercê desse sorteio, né? Mas é uma doença bem triste porque ela atinge justamente a memória, a cognição, né? A pessoa não associa mais as imagens das pessoas, a aparência das pessoas, e ela começa a perder a memória, né, literalmente. É bem complicado, né? Quem tem parentes ou conhece pessoas que têm essa doença, é uma doença que a família sofre bastante, ok? Outra doença que faz parte do nosso sistema nervoso é o acidente vascular cerebral, o AVC. Nós vimos essa doença na nossa aula de doenças do sistema circulatório, e essa doença, ela é uma doença que pode debilitar muito a pessoa, né? Em alguns casos até com perda da vida, porque nosso cérebro é um órgão que precisa a todo momento de sangue, oxigênio, glicose para sobreviver. É um órgão bastante sensível, precisa muito dessa energia. E essa energia vem através dos vasos sanguíneos, como todo o nosso corpo. E esses vasos sanguíneos levam sangue até todas as partes do nosso cérebro. Quando ocorre a interrupção desse fornecimento de sangue no nosso cérebro, nós temos um AVC. Nós temos dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando há um bloqueio, quando o fluxo sanguíneo para ali de levar sangue até alguma região ali do nosso cérebro, né? Então, quando forma principalmente um coágulo, nesse coágulo você tem o interrompimento do fluxo sanguíneo.
Outro tipo de AVC é o AVC hemorrágico. É quando nós temos uma hemorragia, ou seja, vaza sangue, nós temos um sangramento dentro de algum vaso sanguíneo que está levando sangue para uma região específica ali do nosso cérebro. Dependendo do local onde ocorre isso, dependendo da extensão desse acidente vascular cerebral, de repente, dependendo do tempo que essa região fica sem oxigênio, fica sem glicose, nós temos as sequelas. A maioria das sequelas são motoras, né? A pessoa deixa de ter movimentos específicos de um lado do corpo. Nós temos perda de memória e nós temos perda de raciocínio. A pessoa fica lenta, ela não consegue raciocinar as informações que ela absorve aí do meio. Então, é uma doença que depende muito do estado de saúde da pessoa, a extensão, o tempo que ela ficou ali sem oxigênio. Em alguns casos mais grave, pode levar até a óbito, né? Então, aqui nós temos uma sequência para você conhecer os primeiros sinais de um AVC, quando a pessoa está tendo um AVC, já fazer a ligação para o SAMU, né? Então, o SAMU, a sigla SAMU, serve para um esqueminha para a gente lembrar dos sintomas de um AVC. SAMU, SAMU. Sorriso, S de sorriso. Peça para a pessoa dar um sorriso. Por quê? Porque se ela dar um sorriso, os dois lados do nosso rosto vão fazer movimentos iguais ao mesmo tempo. Se a pessoa, ao tentar sorrir, um lado só sobe e o outro fica embaixo, quer dizer que o lado do cérebro não está mandando os comandos específicos ali para aquela região de músculos. Então, tem um lado do cérebro que está com problema, que não está funcionando direito, ok? Já é um sinal de que está faltando sangue numa região do cérebro. Abraço. Peça para a pessoa levantar o braço. Levanta os dois braços. Se a pessoa tiver dificuldade para levantar um deles, ou após os dois, um deles cair, também pode ser o início de AVC. Porque, novamente, um lado do cérebro não está conseguindo mandar o comando para a parte muscular do nosso braço. Então, olha como é importante a gente entender como é que funciona a anatomia e a fisiologia no modo funcional, né, de saúde, para depois a gente entender como que funciona cada doença. Mensagem: peça para a pessoa repetir uma frase ou uma mensagem. Você fala uma frase para a pessoa e pede para repetir, para ver se ela consegue falar. O seu cérebro vai captar ali aquela audição do seu comando, né? A pessoa que está provavelmente tendo um AVC vai escutar aquilo que você pediu para ela repetir e o cérebro tem que processar e dar um comando para todas as regiões de músculo para que ela repita aquilo que você falou. Se ela não conseguir falar direito, se ela não compreender, ela não conseguir repetir essa frase, isso pode ser um AVC. E urgente, peça para a pessoa dar um sorriso e chame imediatamente o SAMU, né? O sorriso, ele é o comando ali dos dois lados da nossa face, né? Então ele tem que ser o sorriso completo. Se um lado fica e o outro lado contrai, provavelmente a pessoa está sofrendo ali de um AVC. Ok, galera? Continuando, então aprendemos vários tipos de doenças, e tem bastante, hein? Doença de Parkinson, também é um distúrbio neurológico do movimento, é lento, começa bem de leve, a pessoa começa a ter uma contração muscular que ela não consegue comandar, né? Como se fosse um tremorzinho de mão leve ali, e o que acontece? Aos poucos, esse tremor vai aumentando e ela não consegue mais comandar ali o seu braço, ele fica, a parte de levantar e tal, até consegue, mas ele não consegue deixar parado aquela musculatura, porque o cérebro vai
por causa de um neurotransmissor, ele vai perdendo esse comando de deixar parado ali aquela musculatura, pode levar a rigidez muscular, alteração do equilíbrio, né? E no final pode também alterar os pensamentos, né? Tudo que se passa ali no cérebro da pessoa. Então é uma doença também bastante triste. Nós temos aí medicamentos avançados para retardar o avanço dessa doença, mas ainda não tem uma cura definitiva. A pessoa tem que tomar medicamento durante muito tempo e aos poucos a doença vai chegando. Você consegue com os medicamentos retardar bastante essa doença, mas aos poucos ela vai chegando. Bem complicada também, né? Outras doenças que ocorrem ali no nosso sistema nervoso, né? Vou citar algumas aí que nós atendemos muitas pessoas na farmácia. De novo. Então vamos estudar mais uma doença do sistema nervoso, né, que é a ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, ele atinge 1 em cada 4 pessoas que vai ao médico. Então é uma população bastante grande que chega, né, ali no nosso no balcão da farmácia, procura de medicamento. É importante a gente possa orientar essas pessoas de uma forma correta, né? Ela é caracterizada por uma sensação de desconforto, tensão, medo exagerado das coisas, preocupação. Isso atinge o seu comportamento, atinge relacionamentos, atinge o desempenho no trabalho. É bem complicado, né? Porque a pessoa, ela pode, em um grau extremo, né, da doença, um grau exagerado da doença, chegar a sentir uma ansiedade generalizada, crise de pânico, fobia, que é o medo exagerado das coisas. Então, tudo isso pode estar afetando essa pessoa, né? Então, para isso, a gente pode estar orientando a pessoa, explicando por que ela está sentindo isso, que isso não é real. É algo que está acontecendo no seu cérebro, é algo que está acontecendo devido ao mau funcionamento de algumas substâncias neurotransmissoras no cérebro dela, e que ela, com aquele medicamento, vai passar a se sentir melhor, vai passar a conviver melhor com as pessoas, com seus pensamentos e com seus medos, né? Então a gente sempre recomenda o tratamento com o psiquiatra, também com o psicólogo, né, para a pessoa se entender que aquilo faz parte de um quadro clínico, faz parte de uma doença e que ela vai superar com os medicamentos, né? Os medicamentos, a gente entra com ansiolítico, que é a classe dos medicamentos que diminuem a ansiedade, e também antidepressivos, né? E a gente não pode esquecer da atividade física, porque a atividade física, no geral, ela ajuda em todo o nosso organismo, melhorando o nosso sistema imunológico, melhorando a disposição, melhorando o humor. Então, a atividade física a gente sempre recomenda, né, em todos esses quadros, né? Então, a gente, no balcão da farmácia, é muito importante que a gente tenha a noção do que a pessoa está passando para que a gente possa orientar de forma correta. Outra situação, né, que bastante comum, que nós atendemos no balcão da farmácia, é o quadro de depressão. 15%, né, tem uma estatística, 15% das pessoas apresentam depressão em algum momento da vida, né, que é o humor deprimido que persiste por mais de 2 semanas. Então, esse quadro de depressão pode ser passageiro, mas quando ele é contínuo, quando ele não acaba, quando a pessoa não consegue superar aquela diminuição do humor, aquela diminuição do prazer nas atividades, né? Ela fica irritada, fica com insônia ou dorme demais, ela pode estar apática, não tem sentimento pelas coisas, ou chora demais, com falta de energia, falta de motivação, não consegue se concentrar, né? É bem complicado, porque pode confundir com tristeza, né? Nós estamos vivendo um momento bem complicado na humanidade, né? Que pode estar gerando quadros, né, parecidos com a depressão, mas que são momentâneos. Você sabe que tem uma causa, tem um motivo, que você logo vai superar esse sentimento, mas quando a pessoa não consegue superar aquele sentimento e quando ela não tem um motivo
palpável ali, real, para aquela tristeza, para aquele humor diminuído, daí sim a gente recomenda que vá ao médico à procura de um psiquiatra para ele receitar medicamentos específicos para essa doença, né? Então nós temos um neurotransmissor, lembra lá do nosso início da aula, os neurotransmissores que são responsáveis de um neurônio para outro passar informação. E essa informação ela não é passada corretamente. Justamente o neurotransmissor que faz a transmissão de um neurônio para outro, da parte de alegria, da parte de humor, da parte de sensações boas, justamente esse neurotransmissor está diminuído, né, no cérebro da pessoa. E daí, nesse caso, nós vamos indicar, o médico vai indicar um medicamento que vai aumentar esse neurotransmissor, que vai melhorar essa transmissão de humor, que vai aumentar essa comunicação de um neurônio com o outro, para passar as informações boas, para passar informações de como encarar a vida de uma maneira melhor, mais humorada, mais feliz, né? Então, sempre procura médica, porque é um medicamento controlado, é um medicamento que precisa de receita médica, geralmente é acompanhado de antidepressivo e também, em alguns casos, de ansiolíticos, moduladores do humor, e é uma doença que, às vezes, a pessoa precisa tomar 3, 4 medicamentos para conseguir se recuperar. Uma doença bem complicada, tudo que envolve, né, o cérebro e o comportamento é bem complicado, mas sim, essa tem ela tem uma remissão, ela tem uma chance de cura bastante grande se a pessoa também acredita, se a pessoa também ajuda nesse processo, né? Os antidepressivos mais comuns, né, que a gente encontra ali na farmácia, que a gente vende ali na farmácia, são a sertralina, amitriptilina, venlafaxina e outros diversos, né? Citalopram, estalopram, temos vários antidepressivos, cada um com suas características ali na sua formulação. Então é muito importante nós estarmos sabendo o que está passando na cabeça da pessoa para poder estar orientando ela, ok? A outra é uma doença bem mais complicada, chamada esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno psicótico, né? Ela provoca distúrbios de linguagem, pensamento, percepção, como se fosse assim, a pessoa imagina uma coisa que está acontecendo ao seu redor e, por causa do mau funcionamento do seu cérebro, aquilo se torna real. Então, da imaginação dela, da imaginação dela, da sensação que ela está sentindo, ela vê aquilo como se fosse algo real. Então, ela começa a confundir o que é imaginário do que é real. Até delírios, até alucinações podem ocorrer nesse quadro, quando a pessoa começa a enxergar e escutar vozes, ver coisas que não existem, né? Então é bem complicado, é uma doença que afeta muito a comunicação com as pessoas ao redor dela e exige uma atenção muito grande, um cuidado muito grande com essa pessoa, ok? Novamente, essa pessoa tem que tomar antidepressivos, tem que tomar medicamentos específicos antipsicóticos, exemplos, a risperidona, quetiapina, clozapina, olanzapina, são medicamentos que podem ser utilizados nesse quadro, ok? E é isso aí, galera. Fiquei até sem voz aí no final do nosso vídeo, mas é assim mesmo. Seguimos aí a nossa luta. O sistema nervoso central. O sistema nervoso é um conjunto, né, de células transmissoras de impulsos e tem a capacidade de integrar e armazenar as informações recebidas aí, que envolve o processo de memória, raciocínio e tudo o que nós sentimos aí no nosso corpo, ok? Espero que tenham gostado da nossa aula. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo para tirar todas as dúvidas de vocês. Um abraço. Tchau!